Outubro Rosa. Gente, estamos aqui em mais um episódio, né, Larissa? Nosso terceiro. Do Outubro Rosa. E é de uma forma muito diversificada o quanto nós trouxemos convidados aqui. E hoje é uma convidada especial. Primeiro ela quis matar, mas agora ela me ama. Tô conhecendo Gente, hoje. Isso, é uma pessoa com a qual eu carrego um coração muito grande. Ela fala e eu dou razão. Ela é meu amuletinho, sabe, Larissa? Meu amuletinho e que a gente faz a função. Então, quando eu falei assim, quero levar ela no podcast, e tava esperando o momento certo. Outubro Rosa. Eu falei, Mas eu esse escuto o desafio. Lolo tem tempo. Não tem? Não Tem tem? tempo. Gente, antes da gente apresentar ela, vou pedir para vocês seguirem a gente aqui no canal, ativa o sininho de notificação. E quem ainda não segue, lá no Instagram, nosso @podhairmuriaé. Toda semana a gente solta um vídeo, geralmente às quintas-feiras. Tem vídeo novo com bastante conteúdo e informação para vocês. E a nossa convidada de hoje é doutora Loreni. Ela... Pode falar, Lolo. Se apresente. Boa noite. Meu nome é Loreni, eu sou oncologista clínica. Atualmente eu atuo no São José do Avaí, né, no Centro Oncológico Dr. Renan Catarina Tinoco. De formação em oncologia, eu formei no Hospital AC Camargo, na cidade de São Paulo. E vim embora para poder atuar aqui no interior. Mas você não é nem paulistana, nem mineira, né, Lolo? Não, na verdade, sou uma novela. Adoro. Eu nasci na Bahia, mas os Olha. meus pais moram no Paraná. Então, Então, assim, nós temos uma inclusive, cheguei do mescla. Paraná ontem, estou aqui hoje para Que poder delícia. É uma estar aqui mistura, com então. vocês. É uma Lolo doideira. é uma mistura doida. Lolo. Vamos chamar ela de Lolo. Pode ser, Eu já nem lembro do nome. Loreni. Pronto. Doutora Loreni. Loreni, vamos lá, meu bem. Nossa primeira pergunta para você ir dando um direcionamento inicial. O que te levou à escolha dessa profissão dentro da área médica? Na verdade, a oncologia é uma doença muito estigmatizada. Né? Então, assim, colegas médicos têm medo de abordar pacientes oncológicos. E na minha formação em clínica médica, em Botucatu, a gente tinha perdido o serviço de oncologia e os pacientes ficaram meio perdidos. Né? E nessa situação, a gente conviveu bastante com eles e os meus amigos ficavam falando que era só eu que conseguia conversar com a família e tal. Meus 2 Thiagos, que eu falo, né? Eram 2 Thiagos como dupla. E aí eu fui nutrindo uma relação importante com a oncologia. Eu falo sempre que é a oncologia que me escolheu, porque eu nunca imaginei fazer. E hoje eu vejo que ela me torna uma pessoa melhor a cada dia. É impossível você fazer oncologia, conviver na oncologia e não entender que a gente está aqui para viver. Porque morrer, com certeza, nós vamos. Loreni, a gente ouve falar muito sobre Outubro Rosa. Outubro Rosa, mas a gente não ouve e nem tem esse contexto de onde, como, o porquê. Como que surgiu. começou, E eu tenho né? certeza que você vai trazer isso muito bem pra gente. Na verdade, o Outubro Rosa é uma iniciativa internacional, né? Ela começou nos Estados Unidos com o intuito de diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Sabendo que a gente consegue aumentar as chances de cura 90% até 95% com os diagnósticos precoces, se fez necessário conscientizar a população feminina, que é a mais acometida, né? É o câncer de mama, é o câncer que mais acomete as mulheres, né? Tirando os câncer de pele não melanoma. E aí se fazendo importante um diagnóstico precoce, já que é a única maneira da gente aumentar a chance de cura. E aí nisso, uma fundação americana, agora que eu não vou citar o nome, mas desenvolveu a Corrida pela Cura e começou nos anos de 1990 a distribuir os lacinhos famosos que a gente conhece, né, para as corredoras. E isso viralizou, como diz hoje em dia, né? Na época, então, não se usava esse termo, mas viralizou.
e começaram também as conscientizações de outras empresas com as iluminações, né? A gente até ouve alguns comentários negativos no Outubro Rosa, não adianta pintar de rosa, não adianta iluminar e tal, mas na verdade adianta muito, porque a gente percebe que com essa iniciativa aumenta-se a quantidade de mulheres que buscam a mamografia e ainda é muito pouco, a gente precisa alcançar muito mais mulheres para fazerem o rastreio com a mamografia. Que eu noto que, assim, nós mulheres, a gente cuida de diversas coisas, né? É da casa, é do marido, é do filho. E muitas vezes a mulher acaba esquecendo dela mesma. Quando chega no Outubro Rosa, né? Acende aquela luzinha. Eu acho que é um cutucão que a gente leva. Já fiz meus exames esse ano, pera lá, eu preciso fazer, né? Vou buscar o profissional. Isso, vindo para cá, né? Lendo algumas coisas, vindo para cá para conversar com vocês, a gente não consegue. Tem uma publicação do AC Camargo que 20% das mulheres fazem as mamografias a cada 2 anos, né? Das mulheres em idade de fazer mamografia de rastreio. E aí eu vou entrar na diferença entre rastreio e diagnóstico precoce, né? Quando a gente tem já os sintomas, então hoje a gente nem usa muito aquela abordagem do autoexame. A gente não estimula isso, porque a mulher ela não é preparada, né? O leigo ele não é preparado para identificar nada. Então, quando identifica alguma coisa, já é tardio, já é de forma tardia. É mais para autoconhecimento. Isso, mesmo, é mais para se conhecer, saber que a Isso. sua mama é desse jeito e que agora está apresentando alguma coisa estranha. E procurar, de imediato, uma ajuda médica. E o rastreio, não. O rastreio, você não tem nenhum sintoma, você não enxergou nada, e você faz porque é capaz de detectar. E aí, nisso, a gente lança a mão da mamografia, que é o único exame comprovadamente efetivo no rastreio. Ele detecta até lesões com até 1 centímetro. Então, assim, se bem vista, se bem realizada por profissionais preparados para isso, né, a gente consegue, aí, dessa forma, aumentar muito o diagnóstico precoce e melhorar curar o pacientes com câncer de mama. Mas uma dúvida que eu tenho, Lorene, é quando as pacientes, a maioria, vamos colocar de 100% das pacientes que chegam até o seu conhecimento, de 100%, quantas chegam assim, bem no início e quantas já chegam mais avançada? Porque a gente vai ter mais ou menos uma ideia de um cálculo que eu acredito que isso seja nacional. Na verdade, na minha realidade, na realidade do interior, a gente ainda tem uma realidade muito dura, né? Eu acredito que mais de 80% das mulheres cheguem em estágios mais avançados. Isso se torna mais difícil. Diminui a chance de cura. Diminui. E, por vezes, chegam em estados que são, que a gente chama, estadio clínico 4, né? Que são as pacientes que têm metástase. E aí a gente já não tem mais abordado a conversa sobre curar. Sim. De controle, né? Mais um controle, melhora de qualidade de vida, melhorar o conforto daquela paciente, né? Dependendo do grau. Isso. Mas uma dúvida, né, nisso que você falou de estadiamento, da mamografia, e as pacientes que têm prótese de mama? Hoje aumentou muito o número, né, de mulheres com prótese de mama. Isso atrapalha o diagnóstico? Não atrapalha. Vai fazer mamografia da mesma forma? Da mesma forma, mesmas orientações, segue tudo conforme as orientações do Colégio Brasileiro de Mastologia, das Sociedades Brasileiras de Oncologia Clínica. Segue então, assim, segue do mesmo jeito. Né? Não vai estragar minha prótese. Não, é mito, né? Mitos e verdades. Acho que vai estourar, né? Porque aperta. Eu, como homem, a gente sabe que não é a probabilidade, né, tão alta de um homem ter o câncer de mama, mas se tem. Tem glândula mamária, o homem tem glândula mamária, então, por mais raro que seja em homens, às vezes, ou na grande maioria das vezes, relacionado a alterações genéticas mesmo e familiares, mas existe a chance de homens terem câncer de mama. Então, é uma das coisas que a gente pede para procurar. Qualquer nódulo mamário em homens, a gente orienta que procure. Procure quem? Mastologista. Mastologista também. Isso, o mastologista. Sempre. É. Isso. Lorene, um apego,
né, nessa questão. A quimioterapia em si, ela tem várias funções. Eu sou leigo enquanto essa parte, porque eu não dou diagnóstico, né? Eu não direciono. Mas, assim, e elas são aplicadas como cores. E essas cores você poderia estar posicionando pra gente no sentido de direcionamento ou não? Tá, então, antes de falar da quimioterapia, eu vou voltar aqui para algumas coisas que a gente precisa procurar os médicos, né? Então, nódulos não relacionados ao ciclo menstrual em mulheres mais jovens, deve-se procurar o mastologista, né? Toda vez que eu procurar um médico, a gente fala o mastologista, mas um médico mais próximo a você, né? Que às vezes você está lá no interior, não consegue ter acesso a um masto ou a um cirurgião oncológico. Isso, o médico do PSF. Procurar o médico da forma mais rápida possível. Seu ginecologista. Nós mulheres temos ginecologistas, então procure seu ginecologista. Né? Nódulos em mulheres com mais de 50 anos, descarga papilar, o que é isso? Não sai secreção na nossa mama, né? Aí, de repente, você nota que numa mama está saindo alguma secreção estranha, serosa, sanguinolenta, procurar atendimento sempre que notar esse tipo de alteração. E, na questão do exame, quando notar alguma alteração física mesmo, essa mama mudou, está com um aspecto mais em casca de laranja, o meu mamilo era para fora, agora está para dentro. Então, coisas que você detecta mesmo no seu conhecimento de si mesma para direcionar para o seu ginecologista ou para o médico mais próximo, né? E na questão do rastreio, a gente tenta até buscar, eu vim conversando com uma amiga sobre a oportunidade de a gente fazer uma buscativa, né? Todas as mamografias que a gente fizer no nosso serviço e que nós acharmos BIRADS 4 para cima, a gente fazer buscativa. Ir lá nessa paciente para ela não se perder. Porque às vezes ela faz a mamografia em outubro e nunca mais ela busca o resultado. Aí em outubro do ano que vem ela faz a mamografia de novo. Explica pra gente o que é essa classificação de BIRADS. É uma classificação para o radiologista, né, definir como que a gente vai dar seguimento nesse rastreio, né? Do rastreio. É para o rastreio e depois diagnóstico quando a gente tem algum nódulo. Porque a gente usa a mamografia como rastreio e como diagnóstico também. Então, o BIRADS 0, quando ele não consegue concluir, geralmente a gente pede para complementar com algum outro exame de imagem. O BIRADS 1 é provavelmente benigna. Benigna. O 2... provavelmente benigna, o 3... eu vou ter que pegar cola. Não tem problema, pode colar, que é uma decoreba. Porque aí o 4 é provavelmente maligno, o 5 altamente suspeito e o 6 é quando já tem diagnóstico confirmado. Então, assim, de 3 para baixo, a gente fica mais assim. O 3 a gente vai ter que acabar dando segmento semestral. Isso. Né? Tem que olhar mais de pertinho. O 4 a gente já direciona para biópsia. Do 4 para cima, a gente já direciona para biópsia. Isso aí é importante saber. E gera muita dúvida também, né? Isso. Gera muita dúvida. Às vezes o paciente mesmo olha aquilo ali... Deixa eu até procurar minha colinha aqui. O paciente olha e fica se perguntando, mas definindo, fez um exame de mamografia, não adianta você ficar com o seu exame em mãos. Tem que levar para alguém que conheça. Isso aí. Né? Nem adianta procurar Google, pelo amor de Deus. O Dr. Google também não vai te dizer o que vai ter que fazer pra frente. O Google dá cada ultimato que, meu Deus do céu, pra quê? Aí a pessoa já chega lá, tô com câncer. Não, exatamente. Você tá espirrando, você procura no Google, é câncer. É isso, 1 é negativo, 0 é inconclusivo, que a gente precisa complementar. 1 negativo, 2 achados benignos, o 3 provavelmente benigno, o 4 suspeitos, o 5 altamente suspeito e o 6 é quando já tem confirmação por biópsia, né? Por biópsia. E aí, pós verificar, isso se direciona, né? Então, aí a gente vai pensar na fase do tratamento, que ele é multimodal. A gente tem as quimioterapias, tem a radioterapia e tem a cirurgia. Hoje, a cirurgia ainda é o tratamento mais importante, né? E aí, a gente tem que estadiar o paciente, né? É o tal do estadiamento que a gente fala, o paciente não entende muita coisa quando a gente conversa com ele, mas é para definir se ele é um estádio muito inicial mesmo, de 1, né? Vai de 1 a 4, se ele é um estadio
2 ou 3 ali localmente avançado, que a gente chama, quando tem acometimento de axila. E o 4, que é o metastático, que a gente vai ter uma abordagem diferente. Do 1 ao 3, a gente pensa em cirurgia. E aí a gente tem que definir se a gente vai fazer cirurgia antes ou depois, né? Com químio neoadjuvante ou com químio adjuvante. A gente tem reservado a cirurgia upfront, que a gente chama, né? A cirurgia antes da químio, para os estadios muito iniciais mesmo. Né? Porque com a neoadjuvância, a quimio neoadjuvância, além da gente conseguir reduzir o tumor, fazer uma cirurgia conservadora, que a gente fala, né? A gente ainda avalia o comportamento da doença. E aí, quando a gente tem a peça, a gente vê se teve uma resposta completa ou se não teve uma resposta completa para poder dar o segmento no tratamento adjuvante. Ou seja, melhora o prognóstico do paciente. Isso, né? Tem mostrado muitos benefícios, né, com a neoadjuvância e com a adjuvância seguidas. Mas eu brinco que a oncologia, eu durmo, no dia seguinte está diferente. Então, assim, falar detalhadamente disso é muito difícil. Então, eu vou voltar só na pergunta do Henrique agora, depois de toda a introdução, e explicar. Das cores. Das cores. Não é necessariamente isso. Mas como o câncer de mama é um dos cânceres mais prevalentes, e a quimioterapia acaba sendo também uma das mais comuns, a gente tem um quimioterápico que a gente usa no câncer de mama, que é a doxorubicina, e ela tem uma coloração avermelhada. Então, por isso, os pacientes chegam sempre com essa ideia de químio branca e químio vermelha, que a vermelha é mais forte. Mas, na verdade, não é. São efeitos diferentes, né? São mecanismos de ação diferentes da quimioterapia e efeitos diferentes. Então, ambas deixam o cabelo, caem o cabelo, né? Tem a alopécia. Uma dá mais enjoo, a vermelha dá muito enjoo. Então, as pessoas tendem a achar que ela é pior porque ficam muito enjoados. Passam mais mal, né? Mas além das duas, do câncer de mama, nós temos uma gama de medicamentos que não tem cor. E hoje ainda tem os imunoterapia, tem imunoterapia Isso, também, né? A gente ainda tem as imunoterapias. Infelizmente, não são tecnologias que a gente consegue acesso fácil para todos os nossos pacientes, nem mesmo dentro da saúde suplementar. Às vezes a gente tem que brigar bastante com o convênio para poder conseguir, mas a gente tem, além das imunos, terapia alvo-dirigidas, que a gente chama, né? Quando a gente consegue inibir exatamente um genezinho da cadeia, né? Mas são tecnologias que a gente não consegue dar acesso para todos. Não é tão acessível ainda, Isso. né? Ainda, se Deus quiser, logo vai ser mais acessível. Você, dentro de você, Lolo, uma pergunta. Você acredita que o futuro do tratamento, a gente consegue retroceder tudo e ter aí 95% de qualquer nível? Não. Não. Eu, particularmente, não. Posso estar sendo até... Descrente, mas o sucesso do tratamento, ele é diretamente proporcional ao estágio inversamente proporcional ao estágio em que você encontra a doença. Então, se eu encontro no estágio 1, a minha chance de cura é maior. Se eu encontro no estágio 3, a minha chance de cura é menor. Né? E por mais que surjam novas tecnologias, inclusive para pacientes com paliativo, né? A gente vê pacientes em cuidados paliativos de mama vivas aí 10 anos, 11 anos, vivendo com o câncer. Outra expressão que eu não gosto é a luta contra o câncer. Eu acho que a gente tem que viver com o câncer. Conviver e viver, né? Com ele. Conviver e viver. E é o meu lema lá, eu falo, meninas, quando for postar alguma coisa, não fala de luta, não. Porque aí você... Muitas vezes a mulher vai ter que andar de mão dada com ele. Com ele. Aí no final, perdeu a luta contra o câncer. Não, a mulher ficou viva 10 anos, ficou super bem, sem nenhum... Tipo, conviveu, viajou, passeou. E aí tá lá. Então, assim, não, né? Vamos viver com o câncer. Pegando um gancho, né? O diagnóstico precoce, lógico, sempre a gente vai ter um melhor prognóstico, mas eu acho que a prevenção, o estilo de vida, né, se alimentar bem, fazer atividade física, eu acho que tudo isso soma,
né? Eu acho que, na verdade, a prevenção a gente deveria abordar muito mais, né? Que é a prevenção primária que a gente fala, né? O rastreio e o diagnóstico precoce é a prevenção secundária. Sim. Então, a prevenção primária, em qualquer tipo de tumor, quando se possa prevenir, é a melhor forma de evitar, né? De não ter. Então, se eu não tenho, eu não vou precisar tratar. Sim. Então, eu acho que a abordagem com relação aos cuidados que a gente possa ter, né? Você já mesma citou atividade física, alimentação. A obesidade a gente sabe que é um fator de risco para vários cânceres e o de mama é um deles. Acho que é um dos maiores, não é? Isso. Temos também aquela história dos cânceres hereditários, que as pessoas conhecem muito bem a famosa história da Angelina Jolie, que fez a cirurgia de mastectomia bilateral, porque ela tinha mutação, né, do BRCA. Então, a gente fala que são as síndromes de mama-ovário. Mama-ovário. E outros hábitos de vida que estão menos relacionados, mas que são importantes, que fazem toda a diferença lá na frente. E não só em relação à oncologia, gente, para tudo, né? Eu acho que nosso estilo de vida, alimentação, é importante para tudo, cabeça, mente, tudo. Corpo, espírito. É o que eu falo para os meus pacientes, né? Eu falo exatamente isso para eles. Quando eles perguntam sobre alguma restrição, eu falo, durante o tratamento, eu respondo que a restrição é a mesma para qualquer pessoa. Então, assim, o estilo de vida saudável todo mundo tem que ter. Prática de exercício físico, uma alimentação rica em fibra, rica em proteína, tudo balanceado, né? Nada de exagero. É a melhor forma de evitar qualquer tipo de câncer aí. Sim. Só complementando o tratamento, que eu falei da cirurgia, falei da quimioterapia, e nós temos ainda a radioterapia. A radioterapia, ela também ajuda no controle local da doença, né? Para poder matar alguma célulazinha ali que possa ter ficado. Então, a gente usa nas cirurgias conservadoras, principalmente. Tem algumas outras indicações mais restritas, assim. Então, tem que ser avaliado. E é um outro profissional, né? Então, assim, só nessa brincadeira aqui, nessa conversa, vocês já perceberam que são pelo menos 3 profissionais. O mastologista, o radio-oncologista e o oncologista clínico. Fora a equipe multi que a gente tem também para poder dar todo o suporte para o paciente durante o diagnóstico e o tratamento. Nós, agora puxando a sardinha lá para o meu lado, nós no Centro Oncológico, nós temos uma equipe multidisciplinar bem alinhada, né, com nutricionista, psicólogo, assistente social, enfermagem para cuidar das questões, às vezes, da radioterapia, que possa ter uma radiodermite, né, que é a principal complicação que a gente tem com a rádio. E esse conjunto, né, buscando humanizar o tratamento e todo o momento que cerca aquele momento ali, tudo que cerca, desde a cirurgia, desde a quimioterapia, desde a cabeça que fica ruim, que as pacientes com câncer de mama, elas tendem a se comportar de forma com um psicológico mais abalado do que as outras, porque vai mexer muito na imagem delas, né? Vai mexer na imagem mutilando, né? E aí a quimio que vai cair o cabelo. Então, assim, a cabecinha mexe muito. Uma equipe bem alinhada para apoiar essa paciente no dia a dia ali que ela está vivendo com isso, faz toda a diferença. E hoje os tratamentos cirúrgicos, você falou em mutilação, isso era uma palavra que a gente escutava muito antes, né? Mas hoje os tratamentos cirúrgicos têm sido muito mais conservadores, né? Graças a Deus. Eu vejo pacientes operadas hoje em dia que você vê um risquinho de nada. Risquinho de nada. Assim, Deus abençoe os mastologistas. Porque é lindo de ver. O nosso nome do nosso podcast é Pô de Ré, e agora eu quero pegar com você na fase do cabelo, Lulu. Porque é uma das coisas que eu acredito que... O que pra gente chega... Sabe, Larissa? Sim. Eu acredito que pra você o pós e pra mim, bem o início, é quando a cliente ela foge um pouco do salão, você vai perceber ela na rua. Eu não tenho um emocional pra retirar, pra raspar. Você nunca fez isso? Eu fiz uma vez só. E eu lembro como eu tava no início da profissão, muito novinho.
Eu tinha 1 ano de profissão. Nem 1 ano. Tinha uma senhorinha que ela ia no salão. E ela escovava, ela gostava de escovar. Então, assim, eu no início, ela me dava credibilidade pelo carinho que eu sempre tratei, não só ela, como todas que entram dentro do salão lavava o cabelo dela e sentava na cadeira do profissional, né, cabeleireiro. Esse período, eu era um semi-cabeleireiro, um auxiliar, mas dava uma arrancada pra lá. E aí, nisso, ela deu uma sumidinha no salão, nós entramos em contato. Eu falei, ela tá sumida, essa semana não veio. A filha entrou em contato e falou que ela tinha entrado novamente, né, num tratamento de câncer, que seria muito agressivo, se a gente não poderia ir lá cortar. Eu, como um homem, queria viver aquilo, né, e tinha, que é isso, que aquilo, aquele calor da profissão, fui. Eu lembro que foi umas 4h30, atravessamos uma ponte, casa bem, eu cheguei na casa dela, que eu vi ela de longe, aquele sorriso, ela falava assim, pode cortar tudo, porque é só um probleminha, daqui a pouco eu resolvo e ele cresce de novo. A filha dela vira pra mim e fala assim, não é isso. Eu não consegui ficar com ela a ver o final. Eu lembro que eu saí da casa sem conversar com ninguém, o profissional que cortou, fomos pro salão e eu falei, risca minha agenda que eu preciso de ir embora. É pesado. E aí, nunca mais. Essa parte eu ainda não estou preparado. Eu estou preparado para qualquer coisa. Ver ela na rua, poder desenvolver alguma coisa, poder fazer alguma coisa. Mas no ato ali eu não sou preparado. E eu vejo que é uma das maiores preocupações das mulheres quando elas chegam até a mão. E é difícil pra você, porque se for parar pra pensar, você tá treinado pra deixar o cabelo bonito, pra escovar, pra pintar, pra colocar um mega. Você não tá preparado pra tirar o cabelo, né? Eu acredito que elas fazem esse pedido para não deixar o cabelo cair. Na verdade, elas têm a preocupação com a queda do cabelo. Nós não temos a touca. Esqueci o nome da touca agora. É a touca que resfria, né? É uma touca de resfriamento, mas ela tem um nome. Tem um nome específico. E nós não temos a touca, né? Muitos serviços aí têm para poder tentar amenizar a queda, né? Às vezes consegue bastante, mas não é uma coisa fácil de se fazer também. A paciente fica 30 minutos antes, mais ou menos, fica durante toda a infusão e depois ainda tem que ficar mais 30 minutos com um negócio super gelado na cabeça para poder evitar, né? Com qual mecanismo? Você diminui a circulação sanguínea e aí o quimioterápico chega menos, né? Além disso, ainda vai ter que ter vários cuidados, né? Evitar shampoo que tenha muito produto químico e tal, né? Elas perguntam se podem pintar o cabelo. Agora você me ajuda aí se tiver, mas a gente não vê tinta que dê para permitir. Em processo, não. No processo, não. A gente tem... Agora eu não estou falando nem das químios que causam alopécia, mas até durante a químio mesmo, né? Porque a gente está falando do câncer de mama, a grande maioria causa alopécia, né? Causa queda de cabelo. Mas a gente tem quimioterápicos que não causam. E a gente ainda assim orienta não pintar, orienta não usar produto químico, porque fica mais frágil. Né? Tem as tintas, né, da linha Seu Pure, que eu sempre indico para os pacientes que têm sensibilidade de couro cabeludo, que ela não é tinta, né, Henrique? Na verdade, a Seu Pure é uma coloração vegana. Ela é a única, maior coloração vegana dentro do mercado. Então, ela é única. Ela é direcionada, porém, no ato quimioterápico, não. Eu não. Eu posso fazer prévias antes de iniciar e pós, tipo assim, tudo com liberação médica. Porque possa ser que talvez ela esteja fazendo até uma rádio. Por exemplo, a gente teve aqui uma convidada, a Thaís. Ela estava fazendo uma branda, né? E assim... toda a probabilidade, mas a alta potência de tudo que ela estava vivendo, com mais outras questões... causou queda. O que eu falo para as minhas pacientes, né? Porque assim, não é fácil. É difícil. Na hora que elas se incomodam e choram por conta do cabelo. A única coisa que eu consigo dizer é que eu falo assim, olha... eu só sei dizer uma coisa para a senhora. Todas as minhas pacientes, até hoje, que voltaram depois do tratamento, o cabelo voltou mais bonito. Voltou renovado. Muito mais bonito. Chegam lá com os cabelos lindos. E aí param de pintar. Tem umas senhoras assim que vêm com eles... que todo mundo quer deixar daquela cor hoje. E elas vêm assim... Então, assim...
Mas é difícil, não é fácil. É um processo. E elas, você sabe que elas acabam abandonando até os processos químicos de alisamento, Larissa? Se aceitam E elas melhor. se aceitam, porque aquilo que realmente elas têm. E que aquilo que naquele período. A gente tem que investir nas perucas, nos lenços. Sim, A gente está Não, programando pro dia 30, a gente está programando um evento para as pacientes com câncer de mama. E aí foi muito interessante, as meninas da humanização lá, elas buscaram justamente isso. Formas de amarrar o lenço. Formas Várias de cuidar. Para aprender a lidar com esse processo. Eu tive um professor na faculdade, esse professor foi lá de Juiz de Fora. E ele, quando ele abordou a parte oncológica, no início do curso, eu acho que eu estava no 3º período, que a gente teve uma matéria que abordou oncologia, e ele falou ele era cirurgião torácico. E ele operava também mama. Aí ele falou, eu achei muito interessante isso. Ele falou que ele não fazia a retirada da mama daquela paciente que tinha indicação, ele não fazia a retirada e já colocava a prótese mamária, que muitos pacientes querem. Mas ele não fazia esse processo. Ele retirava a mama, dava lá a sequência do tratamento para a paciente. Depois, quando ela passava por aquele processo de tratamento, aí sim indicava, né, o cirurgião plástico para colocar a prótese, o silicone. Aí ele explicou o porquê que ele agia assim. Ele falou que as pacientes que colocavam prótese no ato, elas não davam o mesmo valor. Porque ela não viu a mama ali mutilada, sem nada, vazia. Aquelas que ele mandava para casa, aceitava aquele processo, aprendia a conviver com aquilo. E quando colocava o silicone, elas ficavam outras, assim, ficavam muito mais felizes e davam muito mais valor àquilo. É polêmico isso, né? É difícil, é bem difícil. Mas eu entendi bem a percepção dele. E com cabelo, eu acho que é bem parecido. Bem trágico. Faz sentido. Por isso que eu acho que uma das abordagens mais importantes para paciente com câncer de mama, hoje eu tenho felicidade em saber que o paciente que passa lá com o mastologista e que ele indica a cirurgia, essa paciente vai sair dali e vai passar com a psicóloga. Porque antes era o contrário. Ela vinha operada para a gente, então ela já vinha com a cirurgia e a gente indicava ou não a químio, e aí só depois, então, ela passava com a psicóloga. Então, se perde um pouco. Né? Porque dá para, com a ajuda da psicologia, avaliar qual é a paciente que vai se beneficiar, talvez, de uma touca, para evitar a queda de cabelo. Qual a que não vai se importar tanto assim? Então, não, vou ficar assim. Saber rastrear. Qual a que vai... não, a mama de imediato vai surtir o mesmo efeito do que não. Então, assim, a abordagem psicológica no câncer, ela é muito importante. Desde o início. E a hora que o médico aprende a dar valor para isso, as coisas fluem melhor. A trabalhar como uma equipe multidisciplinar. É isso aí. Eu acho que toda a área. É igual eu, o Henrique, aqui. É isso aí. Gente, um ajuda o outro. É um assunto muito gostoso. E a gente novamente decolamos. Rafa tá ali. Rafa tá só ali, ó. Lorene, eu quero que você deixe agora, nessa reta final, uma mensagem para 3 níveis de mulheres. Aquelas que estão no início, no meio e no fim do tratamento. No fim, para a cura. Henrique, na verdade, eu acho que a mensagem ela fica para todo mundo. Não só para paciente com câncer de mama ou com câncer. Eu acho que a mensagem ela é para a vida. O que eu tenho aprendido na oncologia e o que eu puder replicar, eu vou replicar. A gente tem que aprender a viver, né? Porque a gente só nasce com uma certeza, que a gente vai morrer. Sim. É a única. Se a gente vai morrer com 20, com 30, com 40, com 50, com câncer, com diabetes, com um infarto ou com qualquer outra coisa, a gente não tem a menor ideia, né? Quando a gente consegue entender isso e começar a viver, de fato, bem consigo mesma, cuidando da sua saúde, praticando atividade física, cuidando da sua saúde espiritual, né? Para os que acreditam em Deus, para os que acreditam em outras coisas, cuidando da sua
saúde mental, indo a um psicólogo, indo a um psiquiatra. As pessoas têm medo de ir a psiquiatra. Eu vivo problemas com pessoas que têm depressão e que Tem tabu. Tem tabu, né? Eu encaminho pacientes a psiquiatra, eles ficam... Mas eu não tô doida. Isso, então assim, eu acho que a mensagem é viver bem, né? Cuidando da prevenção primária, como a Larissa perguntou, né? E o que acontecer depois ali, saber que tem pessoas como eu, como a nossa equipe inteira lá no São José, como a equipe inteira aqui na Fundação. Tem pessoas como nós para estar ali e cuidar de cada um que tiver que passar por esse momento na vida. É isso. É isso, Larissa. Obrigada. Lorene, obrigado pelo carinho. Obrigada Sei que vocês. ela é especial. Porque eu adoro o microfone para cantar, para falar tá difícil. Muito obrigado, ótimo, que eu sei que assim... E foi um convite muito aceito, tá, Larissa? Há uns 15 dias assim, eu vou por você, eu vou. E eu fiquei muito feliz, eu sei. A nossa relação, assim, é um pouco mais. Beijos. É um amuleto. Obrigado pelo carinho, tá, Lorene? E tudo que você trouxe pra gente, de uma forma com muito carinho, e uma forma com uma sua visão, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, vai ser libertador. E cada palavra vai ser uma flecha dentro do coração. É isso, Larissa. Obrigado mais uma vez pela parceria. E, gente, a gente fica com mais um episódio do Outubro Rosa, que está sendo um espetáculo. E até o próximo. Até.